Muy buenas tardes. Muito boa tarde. Uma saudação muito especial ao missionário Miguel Bermudes Marim e também todos os ministros, irmãos e irmãs que são reunidos hoje, sexta-feira, 1º de agosto deste ano 2025, e estão conectados através do satélite Amazonas, satélite Eutelsat 8 e demais meios de comunicação. Para o final de semana próximo, estaremos em Villahermosa, como escutaram do missionário Miguel Bermudes Marim. Estaremos em Villahermosa, Tabasco, México. Ali serão atividades sexta-feira, sábado e domingo, e no domingo 10 de agosto deste ano 2025 estaremos sob o estudo bíblico correspondente. Esperamos grandes bênçãos da parte de Deus nesse final de semana e que Deus nos dê mais palavra, abundante palavra, para que se encarne em nossos corações e Ele continue tendo em nossas vidas essa cura espiritual, a qual é a mais importante, o milagre espiritual. E depois Deus já vindicará tudo que está se realizando no meio da igreja noiva, porque a terceira etapa abrange todos os grupos, mas muito especialmente a noiva. O primeiro está trabalhando com a noiva e, ao mesmo tempo, está se entrelaçando os demais grupos, mas a mais importante, a noiva, é a que Deus veio buscar, pela qual há uma promessa que a levará à ceia das bodas do Cordeiro. Hoje nós temos como tema Elias no Monte de Deus. Foi a introdução desse tema que ele pregou em domingo. Essa mensagem de domingo nós a vimos, mas a de sexta-feira não. Assim que estaremos vendo esta mensagem, a qual foi pregada em 4 de novembro de 2016, aqui em Caiei, Porto Rico. Buscamos em 1 de Reis, no capítulo 19, versículo 8 em diante, onde nos diz: levantou-se, comeu e bebeu, com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e lhe veio a palavra do Senhor dizendo: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também. Vejam, esse é o primeiro Elias, e ele tinha uma ordem de captura, vejam, para matá-lo. E isso vai ir se incrementando nos Elias, até que no quinto Elias, já, vejam vocês, que Apocalipse 11, então entra em cumprimento. Agora, continua dizendo: disse-lhe Deus: vem para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E aqui, pois ele vai passar então um grande e forte vento, e ele coloca número 1, o vento fendeu os montes e despedaçou as penhas diante do Senhor, e à direita na margem escreve: poderoso vento forte. E escreve primeiro Lutero. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Aí ele escreveu ao lado 2, porém o Senhor não estava no terremoto. À direita na margem escreve terremoto. Segundo Lutero. Depois do terremoto, um fogo. E aí escreve 3, o fogo. Porém o Senhor não estava no fogo. Ele escreve aí na margem à direita, fogo. Terceiro, Pentecoste.
Depois do fogo, uma voz calma e suave. E no assobio suave ele escreve 4 e delicado. Escreve 4 em assobio suave e delicado. E à direita ele escreve assobio, quarto. E desenha uma pedra angular e escreve a pedra angular. Ouvindo a Elias, aqui nesta outra Bíblia, no capítulo, no versículo 12, desenha uma pedra angular à direita também. Ouvindo a Elias, envolveu o rosto na capa e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E então lhe veio uma voz que dizia: "Que fazes aqui, Elias?" Aqui à direita tinha desenhado também uma pedra angular às eras. As últimas 3 enumera 1, 2, 3 e na quarta, na pedra angular, número 4, dentro da pedra angular. Respondeu ele: "Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os seus altares e mataram os seus profetas à espada. Só eu fiquei e agora estão tentando matar-me também." Disse-lhe o Senhor: "Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge a Azael, rei sobre a Síria." Ele escreve Azael. "E a Jeú, filho de Ninsi, ungirás, rei de Israel." E ele escreve Jeú, bem como a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E ele escreve à direita Eliseu. Quem escapar da espada de Azael, Jeú matará. E quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Aqui à direita, ele escreve Apocalipse 17, 14 e 19, 11 ao 21. E embaixo também, Apocalipse 7, deste versículo 18, Apocalipse 7, versículo 2, 14, versículo 1, várias escrituras aí. Aqui nesta outra Bíblia, também, à direita do versículo 18, à esquerda, no versículo 18, desenha uma estrela de Davi e escreve 7.000. Elias no monte de Deus. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nos diz na mensagem de uma reunião de ministros em Vila Vicêncio. Agora vejam, vamos ler aqui num escrito, onde ele nos escreveu ali, antes de passar esse extrato, há um escrito num caderno que ele desenha uma pedra angular e escreve Elias no monte, em cima ele escreve a igreja, no monte de Deus, em cima de Deus ele escreve Sião, e do lado escreve Oreb, é igual Sião. Elias no monte de Deus, o servo fiel e prudente. Ouve o assobio suave e a voz de Deus. E desenha uma pedra angular e as eras. Elias no monte de Deus, o servo fiel e prudente. Ouça o assobio suave e a voz de Deus. E aí em cima de monte escreve a igreja, em cima de Deus escreve Sião, e no cantinho escreve Oreb, é igual Sião. Agora continua dizendo, vamos ler aqui nessa mensagem, reunião de ministros em Vila Vicêncio, sexta-feira, 26 de junho de 1997, em Vila Vicêncio, Colômbia, diz: quando se consegue conseguir o profeta, que vai continuar o trabalho, se conseguiu tudo. E isso é o mais difícil. E o mais difícil conseguiu Elias rápido. Porque, vejam vocês, de era em era, quando Deus envia o mensageiro e realiza essa obra, e já lhe chega o tempo para ir,
Então Deus levanta outro mensageiro porque a obra de Deus continua e o povo de Deus está chamado a seguir esse próximo mensageiro como os discípulos de João. Tinham que seguir aquele do qual ele tinha falado e precursado. Agora o mais difícil, Elias o conseguiu. E vejam vocês como nos relata ali. E depois, quando vai a realizar esse trabalho, qualquer um dirá, mas é que rompeu a ordem. Se supõe que fosse Azael, e depois Jeú, e depois a Eliseu. Ele pulou aí, qualquer um podia apontar Elias e dizer, não, assim não é. Muitas vezes se veem coisas que as pessoas, sem perceber, podem estar julgando um profeta sem saber. E muito seguramente ali, ao melhor não quiseram, talvez não quiseram seguir Eliseu. Porque uma que não estava Elias para ir perguntar a ele que tu deverias ungir primeiro Azael e agora vem Elias, Eliseu, e realiza certas coisas, mas mesmo assim nós não vamos crer porque deveriam ungir primeiro Azael. Mas como ele não estava Elias, não havia quem perguntar, deveria perguntar àquele onde o espírito de Elias tinha repousado. Mas como muitas pessoas não veem o que está atrás do véu, que é o ministério, que é o Espírito Santo, vem um homem, aí é que tropeço então. Então o mais fácil para eles é dizer, não, vamos esperar a que venha, porque eu creio no que ele disse e até aí eu vou ficar. Vê? Não crescem espiritualmente, ficam parados, estancados. Agora vejam. O mais difícil conseguiu Elias rápido. Vejam vocês, Deus deu até a direção, o nome e o nome até do pai de quem seria o precursor. Um privilégio grande para o profeta Elias. Ou seja, deu tudo, o conhecimento de onde estava, a quem ele iria ungir. Conheceu, por meio dessa revelação, conheceu o endereço, a direção do lugar, conheceu o nome do pai e sabia chegar aí a casa no endereço, viajou a essa parte para ir até lá. Lá não tinha um GPS, nem tinham para colocar o endereço, mas que tudo foi por orientação divina que o levou até ali. Agora, tudo isso se cumpre de forma atualizada, como também se realizou neste tempo. Agora, continua dizendo, como também para o profeta João Batista, foi um privilégio grande conhecer até o nome daquele que seria o seu precursor e saber que era seu parente, segundo a carne, porque tinha vindo por meio de Maria, e Maria era parente de Isabel, ou seja, que estava em família. E João estava muito contente em saber que Jesus era o precursado ao qual ele estava preparando o caminho. Na mensagem, reconhecendo disso a mensagem, aqui na página 17, uma partezinha aqui nos diz: foi o mesmo nos dias passados, eles creram na vinda de um Messias, creram na vinda de um precursor. Ali esteve e não souberam, não reconheceram. Creram que viria um precursor e depois o Messias, quando ele veio, lhe cortar a cabeça, e ele escreve em cima João Batista, V, João, e escreve B, lhe cortaram a cabeça e mataram o seu Messias, porque estava profetizado que seriam cegados. Vem? Quando uma pessoa é já predestinada para estar cega e não ver o cumprimento das profecias, não há maneira, não há forma em que possa ver.
Aí ele escreve à esquerda, precursor, um traço João Batista, precursado, um traço Jesus. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William, agora, todo precursor, em uma outra forma, conhece o precursado. Lhes digo em uma ou em outra forma, porque, quer seja literalmente, ou pessoalmente, ou por visões, ele conhece o precursado. Agora vejam, na mensagem A Religião de Jezabel, que é um extrato que também podemos ver no livro de citações, na página 53. Talvez ali há algumas partes que são editadas e não são completas do que eu vou ler do folheto. Página 53, parágrafo 462. E aqui no livro, no folheto, na página 22, vejam, nos diz: mas haverá um sistema de um homem que virá para frente com o poder e unção de Elias, para cumprir essa profecia, aleluia. Ele estremecerá, e recorde, ele profetizou a eles, e profetizou e disse todas as coisas, e Deus operou com ele. Mas sua mensagem final, e ele escreve à direita, quinta Elias, estou no folheto. Aqui no livro de citações, na primeira frase, em cima à direita, ele desenha uma pedrinha angular. Mas sua mensagem final foi atacada na Casa Branca. Quando João veio, sua mensagem foi atacada a Casa Branca daquele dia. A mensagem final de Elias, quando ele caminhou estrada abaixo, aquela manhã, ele escreve em cima, na dispensação do reino, depois de estar na presença de Deus, e ele escreve em cima, no lugar santíssimo, lá fora, depois de estar na presença de Deus lá fora, recordem, ele estava em pé na porta da caverna, e ali estava a presença de Deus, e vemos aqui o que significa, isso é no lugar santíssimo, ou seja, na era da pedra angular, e a porta. Vejam, há um porteiro por onde as pessoas têm que entrar. Consequentemente, na era da pedra angular, na dispensação do reino, um dos ministérios que esse porteiro tem é o de Elias. Caminhou estrada abaixo. Caminhou aquela estrada abaixo com velhos cabelos sobre si, sua careca brilhando, as costeletas voando, aqueles pequenos olhos vislumbrando com a glória de Deus, aquele cajado em sua mão. Ele escreve em cima a palavra, e seus pés, ele escreve Moisés e Elias. E seus pés tão firmes quanto poderiam estar. O que ele estava fazendo? Caminhando diretamente de Samaria para a presença da Casa Branca, dizendo: assim diz o Senhor. Sem temer nada, as igrejas o tinham rejeitado, o povo tinha rejeitado, assim que agora está dando o seu ataque final sobre a Casa Branca. Aí ele escreve à esquerda, a Casa Branca e o Evangelho do Reino. E desenha à esquerda também aí uma estrela de Davi. E escreve Apocalipse 10, do 1 ao 11, 11 do 3 ao 19, 17, do 8 ao 20, 8, 19, do 11 ao 21. Então, o que aconteceu depois disso? Ouçam, depois do ataque, sua voz se calou. Ninguém mais ouviu. Deus o chamou para fora de cena e disse: Elias, você tornou a tua mensagem conhecida em todo Israel. Agora eles conhecem. Agora sobe aqui ao deserto. E desenha à esquerda uma pedra angular e as eras, afaste-se deles. Aí à direita ele escreve deserto, no livro de citações deserto, aí ele escreveu, era um pastor no deserto, ele escreve, e escreve Caribe, afaste-se deles, separe-se, porque eu vou fazer algo. Vou mostrar o que é rejeitar minha mensagem. Começou guerra, fome, debilidade, ele escreve debilidade porque... Escreve inanição, escreve debilidade.
Agora aí vamos ver aqui. Vamos ver o que ele escreveu aqui atrás. Está um pouquinho tapado, vamos ver aqui. Está um pouquinho tampado, vamos ver aqui. Debilidade. Ele escreve debilidade aí à direita. Assim diz o Espírito Santo, observe o que vem. Vigie o que vem a seguir. Fome, haverá fome. Haverá uma fome, talvez não de pão, mas de ouvir a palavra de Deus e sua verdade. Todas as igrejas se socializarão e seguirão em frente da mesma forma, igual como já foram tragadas com isso. O que Elias fez? Ele encontrou uma fonte escondida lá no alto da montanha, onde obteve um pouco de água da vida. Revelações divinas de Deus enquanto estava sentado lá embaixo, enquanto ele estava sentado lá sob o poder de Deus. As revelações eram uma pequena fonte escondida, enquanto o restante deles estavam famintos. Aí à esquerda, aqui no folheto para cima, escreve: no topo do monte encontrou água da vida. É igual revelações de Deus. As 7 eras, os 7 trovões. E desenha também uma pedra angular e as eras. As revelações, sendo uma pequena fonte escondida enquanto o restante deles estavam famintos. E Deus abençoe seus servos. Aqueles corvos lhe trouxeram algo para comer enquanto ele estava separado das pessoas. E estavam lá embaixo, e escreve Laodiceia, lá embaixo, famintos por um avivamento, e tudo aconteceu assim. Não ouçam mais, não ouça mais sobre seus avivamentos. Onde está esse velho rabugento que anda por aí condenando nossas organizações? Onde ele está agora? Eles não conheciam. Ele mesmo se aproximou de Deus, foi a um lugar isolado onde eles não ouviam sua voz. Então eles começaram a ver. Quando Deus envia uma mensagem e diz ao povo e eles não a recebem, então ele tira seu servo e envia suas pragas, fome, morte, espiritualmente falando, fisicamente também. Você vigia uma depressão. Aí para cima no folheto ele escreve as pragas. E também escreve fome por ouvir a palavra de Deus. Você vigia por uma depressão, irmão. Também escreve à esquerda aqui a depressão. Aqui no livro de citações também ele escreve à direita: escassez e fome espiritual, pragas espirituais, uma depressão. Continua dizendo no folheto. Você pensa que viu algo, você espere só depois de um tempo, você não viu nada. Agora aqui também no livro de citações, me passou aqui ler, em cima do parágrafo 462, em cima, em seu cavalo branco, Elias na caverna do monte, e da rocha sai um manancial de água, e se tornam 3-5 riozinhos, e o mel. Continua no folheto. Você pensa que viu algo? Você somente espere depois de um tempo. Você não viu nada. Você acha que está morrendo por um bom avivamento espiritual? E espere um pouquinho de tempo. Você apenas espere, deseje e clame por ouvir a palavra de Deus. A Bíblia disse isso. Haverá uma fome nos últimos dias, disse o profeta, e não de pão e água somente, mas por ouvir a verdadeira palavra de Deus. E essa voz será silenciada no deserto, em algum lugar escondido. E à direita desenha uma pedra angular, e a flecha para a pedra angular.
Ele ordenou os corvos, seus servos, que mantinham a voz de Elias viva durante o tempo da sua separação da igreja. Durante o tempo da sua separação da igreja. Os corvos traziam carne e pão pela manhã e carne e pão à noite. E ele bebia da pequena fonte, enquanto o restante deles, lá embaixo, não tinham nenhuma carne e água espiritual. Aqui na frente ele escreve... Na frente do folheto, desenha uma pedra angular às eras e escreve: Elias, no topo do monte, encontrou uma fonte de água. As revelações divinas. E o remanente. Então, um dia, depois que o pecado cobrou seu preço, e Deus trouxe seu povo de joelhos, Jezabel levou tudo. Ela limpou tudo e ela o fará de novo. Em cima ele escreve: Jezabel é igual, fará de novo. Isso é assim, diz a Santa Bíblia de Deus. Ela fará de novo. Ela está no trono agora, atrás da cabeça nominal, distorcendo como quiser, como ela quiser. Ninguém vai impedi-la, certamente ninguém vai impedi-la agora, porque o que eles não podiam conseguir nos círculos religiosos, eles cortavam. Cortaram tudo na política. E lá eles fizeram. Isso é exatamente o que eles fizeram. O que o político será um boicote. Justo, exatamente, de regresso à marca da besta. Ele escreve o boicote, tão seguro como eu estou em pé aqui. Vê? E a Bíblia o disse. Sei que estamos demorando, eu avançarei. Eu tenho que dar a conhecer essa última palavra. Se o Senhor me permitir, vigie. Elias ficou lá em cima até que Deus se moveu em cena. Ele não tinha nenhum avivamentos, ele não pregou contra eles ou nada, ele somente se colocou lá em cima com Deus sozinho, no deserto. Ele escreve à esquerda deserto, e à direita também para cima desenha uma estrela de Davi, escreve: o deserto é igual. Porque ele era um homem do deserto, ele foi criado no deserto. Assim foi João, criado no deserto. Ele foi para o deserto sozinho com Deus, tirado da igreja depois que deu sua mensagem. E a igreja o rejeitou. Aí desenha a sétima era, uma flecha para a sétima era. A rejeitou, e finalmente as organizações não fizeram nada, assim que ele simplesmente teve que se mover. Deus o chamou para fora de cena. Deus o chamou fora da cena. Ele escreve à direita deserto. Deus o chamou para fora da cena. O levou para o deserto, disse: vem aqui fora. Eles não vão ouvir mais. Venha, então eu vou lançar meu juízo sobre eles. Oh, sim. Ele será aqui um desses dias. Você vigie. Então, depois dos dias da sua profecia, o que aconteceu? A igreja consumiu, definhou o grande terror de Jezabel. Ela os tomou todos consigo, devorou a todos eles. Ela os tomou e construiu cabanas e tudo demais. Mas um dia Deus o chamou de fora novamente. Ele escreve quinto Elias. E à direita ele escreve Elias deserto. Aqui ele vinha. Ouçam com atenção agora e não fiquem bravos comigo. Eu estou dizendo assim diz o Senhor. Quando ele saiu, o que Deus fez? Ele o enviou a uma viúva. Ela, uma vez, teve um poder de homem sobre sua cabeça, mas tomou a morte para libertá-la, para que ela pudesse crer na palavra do profeta. Você notou isso? Ela tinha um marido que a guiava para este lado e aquele lado, em uma das escolas lá embaixo. Mas durante esta grande seca, ele foi devorado, foi tirado, a morte o levou. Ou seja, tinha morrido. Seu esposo. Ela não estava mais conectada em nenhuma organização, assim que ela estava pronta para ouvir a palavra do Senhor. E desenha uma estrela de Davi à esquerda, e à direita uma pedra angular e as eras. Uma mulher, significando a igreja, uma viúva, que seu esposo, organização, tinha morrido. E ela mal conseguia pensar que estava vivendo. Mal pensar que ela estava vivendo e deu uma flecha para a pedra angular e as eras, e Deus disse: desce até ela agora, ela te ouvirá. Eu ordenei.
Nós às vezes pensamos, vocês pequeno grupo lá que são tão fiéis e fazem tudo o que podem por ter uma reunião para tentar mostrar às pessoas que seu coração está certo e que vocês querem que eles estejam bem. Vocês pensam que tem um mau tempo, mas recordem, Deus tem seu olho em você. Vocês o amam. Eu sei que vocês o amam. Vocês não se sentariam aqui. Você não atenderia a qualquer tal coisa. Deus tem seu olho em você. Ou seja, Deus vigia os passos de todo ser humano, Ele sabe. Não pensam que podem se esconder. Deus vê todos e vê não somente a pessoa por fora, seus atos, mas as intenções do coração. Vê a alma, o que a pessoa é na realidade. E quando ele o fez, seu esposo tinha morrido, sua organização tinha morrido. Assim que agora ele está pronta para ouvir a palavra do profeta. Assim que quando o profeta chegou à porta e lhe pediu um pouco de água, ela foi buscá-la. Então ele disse, traga-me um bocado de farinha. Ela se virou e disse, tão certo como vive o Senhor, eu não tenho nada além do suficiente. Agora parecia que ele foi enviado para tirar o pouco que ela tinha. Mas era o contrário. Quando ela estava disposta a dar o que tinha para o sustento da palavra, Deus a alimentou. E se você estiver disposto a dar o Espírito que você tem, o Espírito que Deus lhe deu para sustentar a palavra, então Deus o manterá vivo. Aleluia, oh glória a Deus. Você pode ver, igreja? Não pense que estou fora de si. Não estou. Mas o que você tem, o pouco que você crê em Deus, que tipo de fé você tem? Coloque-a na palavra, não na organização. Coloque na palavra de Deus, Ele o manterá vivo. Aí à direita desenha uma estrela de Davi e escreve para cima. A fé na palavra e Deus o manterá. Reticências. Ou seja, manterá vivo. Ela estava pronta então. Porque antes ela não podia, porque não a deixaram. Mas agora ela está pronta. Ela receberá. Deus enviou um profeta em seu caminho. Ela receberá sua palavra. Ela receberá este profeta? Sim, ela recebeu. E ele disse a ela, agora, a pouca vida que você tem, coloque aqui, traga a mim primeiro. E o que aconteceu? Quando o resto do mundo estava definhando e morrendo de fome, ela e seus filhos, e sua casa, e todos comiam 3 boas comidas ao dia. Divina revelação na palavra. Aí ele escreve à esquerda Elias e a viúva, e desenha uma estrela de Davi, e uma pedra angular e as eras. E embaixo escreve, comida é igual revelação divina na palavra. Espero que você veja, amigo. O que aconteceu, ele ficou ali até que a fome tinha passado, vivendo com essa mulher. Essa igreja que o recebeu e desenha uma pedra angular e a flecha para a pedra angular. Que igreja o recebeu? A que estaria na era da pedra angular. A igreja que o recebeu e creu na sua palavra e a manteve viva, manteve a igreja viva pela palavra do Senhor, porque ele disse, assim diz o Senhor. Agora não temos tempo para mostrar o resto da história, vocês sabem como ele teve que chegar a uma declaração forçada a Baal. Ele fará um desses dias, não se preocupe. Quando ele sair esperneando no deserto, nesse deserto, pisando duro naquele deserto, você vigia o que acontece. Ele escreve à direita, deserto. O que aconteceu? Então, quando o bom e velho Elias, o profeta, um verdadeiro servo de Deus, chegou ao final da sua jornada, ele escreve, 5º ministério de Elias. Deus lhe disse, um dia, Elias, você já pregou o suficiente. Você lutou contra Jezabel e toda a sua tinta e tudo mais que até se cansar. Disse, desça até o Jordão. E lá vai ele, desceu até o Jordão. Lá vinha o velho riacho lamacento, água fria e gelada, como todo homem tem que enfrentar. Jordão, morte. Mas quando este grande servo de Deus caminhou até o Jordão abaixo, o seu filho caminhando ao seu lado, o filho do Evangelho, assim, ele era seu filho. Meu pai, os carros de Israel e seus cavaleiros. Está falando de Eliseu. Assim,
ele num escrito, ou numa folha, creio que foi, no áudio, e escrito também falou umas palavras desse filho espiritual. Depois o conseguimos. Ou seja, o doutor William Soto aí, ou falou ou escreveu. Quando ele e seu filho caminharam de braços dados até o Jordão, ele estava observando seu pai partir naquela manhã. Num escrito aqui, de um caderno, vejam, escreve: onde está o Deus de Elias? Em Eliseu. No Eliseu do último dia. Deus em Espírito Santo no último dia. Onde estiver, estará em uma dupla porção ministerial. Moisés e Elias. Volto a ler essa parte. Onde está? Onde está o Deus de Elias? Essa foi uma pergunta. Em Eliseu. No Eliseu do último dia. Deus em Espírito Santo no último dia. Onde estiver, ele escreve será, estará em uma dupla porção ministerial. Moisés e Elias. E continua embaixo, diz: o Espírito de Elias repousou sobre Eliseu, em uma dupla porção que Eliseu pediu. 1 de Reis. Continua dizendo, estou na 26 do folheto. Quando ele desceu ao Jordão, ele alcançou ao redor e tomou aquele manto de poder de seus ombros e disse: morte, tu não podes me fazer nada. E ele feriu o Jordão. Afaste-se, vou cruzar essa manhã. O que aconteceu? Ele recuou e secou como pó. O que o velho profeta estava fazendo? Ele estava olhando para o outro lado do Jordão. Ele sabia que havia uma carruagem esperando por ele lá com os cavalos. Ele estava indo para casa. Sua obra tinha terminado. Seu filho no Evangelho estava tomando o seu lugar. Seu filho no Evangelho estava tomando o seu lugar. Vejam, porque Deus sempre atua de profeta em profeta, de era em era e de dispensação em dispensação. Faz o mesmo. Porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos os profetas. Aí vem Eliseu tomando o lugar de Elias e continuando. O mesmo que aconteceu com Moisés. Moisés, depois que terminou seus dias, quem tomou seu lugar foi Josué. E à esquerda, para cima ele escreve: o cruzar o Jordão é igual à morte. Eliseu é igual, filho de Elias, no Evangelho. Desenha aí uma estrela de Davi também. Agora vejam como também Moisés passa essa obra que ele estava realizando para introduzi-los à Terra Prometida. Não corresponde a ele, corresponde ao seu sucessor, a Josué. E ainda muitos estão olhando a Moisés no monte e ainda estão dizendo que ele ainda está no monte e que já quando descer, então é que vai realizar tudo. Quando tudo isso já passou e já estamos diante do Jordão com o Espírito Santo, com o Eliseu do último dia, com o Josué do último dia, já para entrar a terra prometida do novo corpo. Vejam que atrasados estão muitos. Já estamos diante do Jordão, mas isso já estava profetizado que seria assim. O mesmo que aconteceu com o reverendo William Branham, o qual ele disse que seu filho levasse sua mensagem. Mas vejam, ele estava tipificando ali, mostrando ali o que seria essa manifestação de Elias em sua quinta manifestação. E estava mostrando também o que seria a vinda do Senhor. Porque ele diz na página 5b do parágrafo 51 de Sá: faz 1 minuto tive o privilégio de falar com minha esposa e com meu pequeno José, o rapazinho a quem eu creio que Deus permitirá meu lugar quando eu tiver terminado nessa vida. Vem, porque quando o profeta termina, tem que vir outro.
Agora vejam que ele aqui diz em cima José igual tipo e figura da vinda de Cristo. E embaixo ele diz é o mesmo que com o filho de Davi, Salomão. Também se foi Davi quem continuou, Salomão. É o mesmo padrão que Deus sempre fez. E as pessoas querem que Deus mude esse padrão, porque a eles dá vontade e querem que seja da sua forma. Mas não é da forma do modo em que as pessoas queiram, mas é ao modo de Deus. É o mesmo que com o filho de Davi, Salomão, em quem se refletiu Cristo como rei. E agora diz José, e José toma o lugar do quarto Elias e continua com a mensagem, mas não pode tomar o lugar do quinto Elias, não ele. Ou seja, ele segue, ou seja, o quarto Elias, do quarto Elias, segue o lugar, continua o lugar do seu pai, que tinha o ministério de Elias em sua quarta manifestação. Continua com a mensagem, ou seja, continua o que estava ministrando o reverendo William Branham, o qual estamos orando para que em breve esse grupo possa entrar completamente, que está escrito no livro da vida do Cordeiro para rapto, que entrem e que se realize no ministério de José Branham esse cumprimento dessa obra que o precursor estaria realizando. Agora, vejam, continua dizendo aqui na mensagem que estamos lendo de reunião de ministros em Vila Vicêncio. O Dr. William Soto continua dizendo, qualquer pessoa pode dizer, o irmão Branham não teve esse privilégio. Ou seja, porque vinha falando de que Elias soube o nome do pai de Eliseu, soube o endereço e tudo. Agora, soube isso, mas não viu ministrar. Agora vamos ler isso já mais um pouquinho adiante. E o irmão Branham, sim. Agora diz, qualquer pessoa pode dizer, o irmão Branham não teve esse privilégio. Pois veja, o irmão Branham teve um privilégio talvez maior do que o profeta Elias teve. Porque o profeta Elias, estando vivo, nunca viu Eliseu ministrando. Ou seja, ele viu, se soube o nome do papai de Eliseu, soube o endereço e tudo, mas não viu ministrar. Agora o irmão Branham, sim, viu ministrando esse que ele estava preparando o caminho. De João Batista teve o privilégio de ver o precursor e o apresentou, mas João Batista não esteve ou não estava normalmente nas atividades de Jesus. Lhes trazia a notícia de que aquele do qual tu deste testemunho agora, ele segue mais pessoas que a ti e batiza mais gente que você. Mas João Batista estava ocupado nas suas atividades e não fazia como Jesus fazia, que Jesus ia nas atividades de João. Um pouquinho mais adiante nessa mesma mensagem continua dizendo, agora umas pessoas dizem, eu penso, nosso irmão Branham falou de um ao qual ele estava preparando o caminho, mas não teve o privilégio nem de vê-lo, muito menos de vê-lo ministrar. Isso é o que algumas pessoas pensam. Vejam na página 471 do livro dos selos, nos diz o reverendo William Branham mostrando aí, uma partezinha quando está relatando a visão da carpa, ele diz, nisso a voz me disse, não podes ensinar as coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais, deixe-os. Então me elevou e me colocou num lugar muito elevado, onde havia uma reunião. Me parecia uma tenda, uma espécie de catedral. Eu olhei para um lado, parecia que havia uma caixinha, um lugar pequeno. E essa luz que vocês veem sobre a fotografia estava falando com alguém mais acima. E aí, ele escreve quinto Elias, oitava era. Ou seja, que estava vendo esse ministério que o Espírito Santo estava operando o ministério de Elias. Falando com alguém mais acima de onde eu estava, e eu estava, ele escreve sétima era, foi voando de onde eu estava, e foi pousar sobre a carpa e disse, te encontrarei ali. Isso será a terceira etapa, e não dirás a ninguém.
Agora ele escreve aí à direita para cima. A luz estava falando a alguém e escreve um profeta. Vem? E desenha uma pedra angular e as eras. E uma flecha para a pedra angular. Estava falando a quem? A um profeta. Pois quem será esse profeta? Pois esse é o profeta mensageiro dispensacional, o qual Deus prometeu enviar no meio da sua igreja para realizar essa obra de reclamação onde o Espírito Santo estaria operando o ministério de Jesus, de Moisés e de Elias. Nesse livro dos selos ele também escreve em cima, na página 471, na margem em cima dessa página ele escreve a terceira etapa, a palavra criadora falada criando, a palavra criadora falada revelando os 7 selos, a palavra criadora falada pelas 2 oliveiras na carpa. Na tenda, vem? E também neste outro livro dos selos, aqui tem um escrito embaixo, nessa página, que ele escreve a carpa, a tenda é igual, tipo da era da pedra angular, e seu povo nela. E é nessa era que se terá uma carpa catedral, uma tenda catedral sobre um ministério. Se é sobre um ministério, pois tem que ser sobre um profeta. Agora continua dizendo, mas quando nosso irmão Branham foi transportado ao futuro, ele viu uma carpa, uma tenda, uma catedral, e viu o Espírito de Deus ministrando ali. Ele viu que a coluna de fogo, se foi dele, foi a outro, e estava falando com outro. Agora, quando ele foi lá e viu a grande carpa catedral e viu esse profeta que a coluna de fogo estava falando a alguém mais, e estava mirando todo o que estava ocorrendo ali, a predicação e tudo. Que ele estava olhando tudo que estava ocorrendo ali, a pregação e tudo, e havia um ministério ali operando, pois não era o Dr. William Souto Santiago, porque ele já partiu. Quando ele foi à grande carpa catedral, vejam que foi neste tempo, e neste tempo já o nosso irmão William partiu. Tão simples assim. Mas vejam, tropeçam sempre no véu de carne. Ele viu que a coluna de fogo se foi dele e foi a outro. E estava falando com outro. E esteve nesse lugar ministrando, ou seja, isso que ele viu. E o nosso irmão Branham estava vendo tudo o que estava acontecendo ali. E esteve vendo os milagres e as maravilhas que estavam acontecendo ali. Na página 25 do livro de citações, aí nos fala desse novo ministério. Vejam. Aí nos diz, página 25, parágrafo 207, diz, agora oraremos pelos casos de emergência, mas depois de 2 noites quero começar dentro do meu novo ministério e quero levá-los para trás aqui neste quarto, porque vocês sabem a visão. Agora, disso esteve falando um pouquinho. Quantos lembram a visão? Seguro que sim. Da carpa, da tenda do quartinho. Agora vou levar Meda dentro comigo na primeira noite. Ele escreve à esquerda Meda. Em cima desse parágrafo ele escreve a terceira etapa, a carpa e o quartinho. Agora vou levar a Meda dentro comigo na primeira noite por causa de que envie mulheres dentro. Mas é um ministério que não posso deixar o público ver. Ninguém jamais duplicará isto. Há um escrito aí, em um estudo bíblico, que lhe colocaram esse extrato e ele escreve Novo Ministério do quarto Elias, no quinto Elias, no quinto ministério de Elias, em outro profeta que será uma das 2 oliveiras, de Zacarias 4, 1 ao 14 e Apocalipse 11, do 1 ao 14. Ninguém jamais duplicará isso. Vê você, não, Senhor. Eu sei que está à beira agora. Parece que somente me acender ali fora e tomá-lo. Está colocado aí mesmo. Ontem à noite estava sonhando, antes de me levantar nessa manhã, irmão Neville. Estava sonhando um sonho e pensei, o ministério. Eu não sei o que estava fazendo, mas
Seja o que for, você fala de coisas acontecendo, nunca vi tais. Uau, tudo que Deus lhe mostrou nisso, que ele viu, foi algo jamais visto. Aí à direita ele escreve a visão da carpa para cima. Despertei somente chorando e estava louvando a Deus. Imagine, ele vendo tudo isso, tanta necessidade do mundo. E o que falamos da depressão e escassez e todas as coisas que... Vejam como tudo vai em escala. Veja esse terremoto que houve nesses dias na Rússia. E tudo isso, pois, se vai ir incrementando cada vez mais e mais. Todos estes terremotos, maremotos, vulcões também, e furacões, e até meteoritos também. Ou seja, tudo granizo, porque em alguns lugares, ou seja, que tudo vai em aumento. Ou seja, será um tempo difícil, mas para completar o aperto, porque o mundo político, o mundo religioso, não ficará com os braços cruzados vendo esse ministério operar, atuar, e já destapando, descobrindo cada vez mais e mais a besta e a imagem da besta e tudo isso. Agora continua dizendo aí, passando a 208... Tinha batido na minha esposa na cara com a minha mão assim e estava louvando a Deus deitado ali. Creram que viria. Porque ele tinha as mãos levantadas assim, parece que sem querer, porque ele escreve em cima aí, a visão da carpa aí, bateu na cara de medo e em cima ele escreve sem querer. Foi sem querer. Lhe deu sem querer na cara. E estava louvando a Deus deitado ali. Eu sei que há algo lá fora. Somente vi para estender e tomá-lo. É uma bênção tão grande que tem esse mensageiro em quem Deus está realizando essa obra. É uma joia, uma mensagem, é uma bênção grande desse servo feio e prudente, ao qual nesse tempo final o Senhor o encontrou dando alimento a tempo aos seus escolhidos. Esse levará esse presente, essa joia, essa bênção tão grande da vinda do Senhor. Vai ser maior do que jamais foi. Vai ser formoso. Eu creio que Deus está me preparando, está se preparando para fazer algo grande. E ele circula grande, mas agora temos que nos aproximar dele de forma sã, ou seja, vejam, não com más intenções, inteligentemente. E dentro da palavra de Deus ele escreve a terceira etapa, à esquerda para cima. Vejam, deve entrar inteligentemente dentro da palavra de Deus. Não loucamente, como disse Jó, sua esposa, porque ela disse, por que não amaldiçoa Deus e morres? Veja, desejou a morte. Ou seja, não podemos atuar dessa maneira. Agora, é preciso entrar de forma sã, inteligentemente. No livro dos selos, o irmão Branham diz, reverentemente. Agora, continua dizendo aqui, nosso irmão William, ou seja, que não era o irmão Branham quem estava realizando esse trabalho, era o Espírito Santo através de outra pessoa. E essa outra pessoa tem que estar viva no meio da igreja do Senhor. Não pode ser um mensageiro que já tenha partido. Tão simples assim. Era o Espírito Santo através dessa pessoa que está vendo aquele ao qual ele está preparando o caminho. Diz por aí pela página 26 ou a página 40. Veja, aqui vamos ver. E de que soube seu nome, será possível que tenha sabido o nome e tenha ficado calado? Bom, se você vai a um escritório de alguma pessoa e não sabe nem como se chama, pois busca pela mesa ou por algum lugarzinho e vê se tem um nome por aí. Vamos ver algo, vamos ver aqui, vamos por aqui ver algo, e por aí já o vamos deixar. Ou seja, que note que o reverendo William Branham viu esse instrumento, soube até o nome, e ouviu também ministrar uma bênção grande para o reverendo William Marion Branham. Agora, vimos, nessa ocasião, Elias no monte,
de Deus. Já amanhã estaremos na atividade do primeiro do mês, às 8 da manhã, horário de Porto Rico. E estaremos vendo tudo que Deus nos der amanhã e no domingo, às 10 da manhã. Nos colocamos em pé e deixamos assim, neste tema Elias, no monte de Deus. O nosso apreciado irmão e amigo, doutor William Soto Santiago.